João capítulo 4, versículo 39 em diante. Quero proceder à leitura para depois nós fazermos as considerações. Amém? Amém. Leitura. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra daquela mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Oramos. Amado Deus, misericordioso Pai, na sua bondade infinita, nós te pedimos que o Senhor nos dê a permissão para poder falar de Ti. Amém. Nos dê sabedoria, conhecimento, preparação, para podermos levar ao povo a palavra de Deus, aqueles que o buscam. Amém. E em verdade, a sua verdade infinita não está ao nosso alcance, mas o seu poder maravilhoso é dispensado aos humildes, aqueles que te buscam, aqueles que creem. Em nome do seu Filho amado, nós te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, amigos, todos que estão nos ouvindo, nós lemos uma parte de um assunto, e durante o sermão desta noite nós vamos trazer à memória uma passagem das mais conhecidas da palavra de Deus e também mais empolgantes, no que se diz a respeito de ouvir Jesus. O evangelista relata como foi eficaz o anúncio da mulher que encontrou Jesus num poço da região de Samaria. Ela pertencia a uma cidade chamada Sicar, tão desconhecida a cidade como a própria história dos samaritanos para a maioria dos cristãos. E quando ela encontrou Jesus, ela se transformou numa mulher, depois de conversa e outra com Jesus, cheia de fé e conversão. Depois dela ouvir Jesus, entender quem era Jesus, crer quem era Jesus, ela dirigiu-se correndo para a sua cidade, anunciar que tinha encontrado o Messias. A distância entre a sua cidade e o poço que ela foi tirar água, nós não sabemos. Mas era uma distância para ter que ir pegar água. Aquela mulher foi a primeira evangelista de Cristo na sua cidade, naquela região, na Samária dos samaritanos. No versículo 28, e eu peço para você ler no capítulo 4, versículo 28, nós vamos intercalando a passagem, mas para você ter um conhecimento da história. E diz a palavra que ela deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Interessante que a palavra crer é usada depois que encontraram e ouviram Jesus. De maneira mais precisa, isto é, Jesus não era mais uma notícia de ouvir falar, como a mulher foi eufórica passar para eles que tinha encontrado Jesus. Jesus até então era um desconhecido entre eles na questão de crer e saber quem era Jesus. E reconhecido pelo poder de Deus, que ele era o verdadeiro Salvador do mundo. E isto foi o mais importante para aquela mulher
e para aquela cidade. Muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas, inclusive membros de famílias, de irmãos que são fiéis, pessoas que ainda patinam com o nome de Jesus, como apenas um conhecido, mas não reconhecido, apenas como um resultado de uma empolgação, e também me ouso dizer para você da inutilidade de ouvir falar. É normal a gente ouvir de alguém, eu ouvi falar alguma coisa. Você pode estancar por aí, ou você pode ir à frente. Não sou de contar muitas histórias familiares, mas eu lembro que meu falecido pai e minha velha mãe, idosa, irmã Maria de Lourdes, elas ouviram falar do Evangelho naqueles rádios antigos, AM, que existiam nas cidades. E um certo pregador chamado Steve Montgomery começou a pregar na rádio, e uma cunhada, uma tia, ouviu falar de um pregador diferente na cidade. Essa mulher que ouviu falar levou um assunto para dizer: olha, tem alguém diferente pregando por aí. De todos que receberam essa notícia, alguns foram verificar quem era esse pregador, de quem falava esse pregador. Similarmente foi o que aconteceu com esses homens, quando viram aquela mulher voltar sem água, mas alegre, contente, e dizer: encontrei Jesus, encontrei o Messias que nós esperávamos. Por isso que Paulo diz em Romanos 10 e 17, e aplique-se ao que está escrito agora nessa leitura, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, abra os seus ouvidos, deixe entrar no seu coração, abra o seu coração. Raras vezes nós vemos ocorrer o que ocorreu em Nínive. Vocês lembram do profeta Jonas? Quando Jonas foi indicado por Deus para pregar numa cidade da Caldeia, cidade pecadora, ele não se animou, não se empolgou, não ficou alegre, foi desmotivado a pregar o Evangelho de Deus. Bem diferente e mais gratificante foi a forma que esta mulher evangelizou a sua cidade. Ela foi com alegria, e ela diz no versículo 29, novamente: vinde ver de um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Primeira expectativa, a curiosidade de verificar o que se fala, de quem fala, e conferir na palavra de Deus. Jonas pregou por obrigação, e essa mulher pregou com alegria. Os resultados de Deus, tanto por aqueles que pregam por obrigação, tanto aqueles que pregam por alegria, o efeito de Deus vai ser feito. Mas para você, que é irmão da igreja, na responsabilidade de anunciar as boas novas, bem melhor fazer com alegria. Amém. Amém? Bem melhor semear com alegria. Porque quem semeia com alegria, tem esperança que a semente vai brotar. A palavra diz que quem planta não olha o tempo, porque tem fé que vai chover. E isso aconteceu com esta mulher. Nínive tinha mais que 120 mil habitantes. Sicar tinha bem menos. Em ambas as cidades houve arrependimento. Sim, nesta cidade dessa mulher não foram todos tocados para ouvir melhor o que Jesus falava. Aqueles que foram de encontro com Jesus se interessaram em ver quem era Jesus. Pois eu digo para você que o sintoma da fé daqueles homens, daquela cidade,
manifestou pelo querer que Jesus ficasse com eles. E Jesus ficou 2 dias com eles. Quem tem fé, quem tem fome da palavra de Deus, quem tem sede da palavra de Deus, quer ouvir e quer aprender mais. Agradeço a Deus por vários irmãos estarem aqui hoje, porque eu tenho certeza que você veio para ouvir a palavra de Deus. Amém. Diante de um vírus mortal, os irmãos tiveram fé, tomando todas as precauções dos protocolos, vieram ouvir a palavra de Deus. Amém. O pregador nunca pode decepcionar quem vem ao culto, à igreja, para ouvir as novidades do Senhor. Para que você saia esta noite melhor do que você entrou. Amém. Com fé, portador de fé. Esses homens, irmãos, no versículo 30, diz que saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ninguém mandou esses homens ir ver Jesus, mas algo tocou no coração deles, como pode estar tocando no seu coração, de sair para ver quem é Jesus. Creio que é por isso que você veio aqui. Alguém falou de Jesus para você, então você veio ver o que se fala de Jesus. Raramente há um exemplo de recepção tão notável como dessa cidade, desses homens, para conhecer Jesus. A partir de uma única conversa entre Jesus e esta mulher, em circunstâncias anormais de judeus estarem nas terras dos samaritanos, situação com pouquíssima probabilidade de ser atendido e ter tais resultados como essa mulher teve. Muitos pecadores foram convertidos naquele dia, muitos acreditaram no testemunho da mulher, muito mais vieram ouvir, creram, porque ouviram e viram Jesus e pediram para que ele ficasse mais 2 dias. Os judeus e samaritanos eram conhecidos de longa data, mas também eram inimigos de longa data. Eram vizinhos, mas não se falavam. Evitavam encontros, mas Jesus foi onde não era normal ir. Os anunciadores da palavra de Deus sempre vão de encontro, o que é anormal geralmente fazer, porque a pregação do Senhor é feita para todos, todas as raças, todas as nações, qualquer um, porque Deus trabalha no coração de cada um. Amém? Amém? E eu posso fazer uma observação para você, meu irmão que está nos ouvindo, irmãos que está presente, ter problemas com vizinhos, ter problemas com parentes, ter problemas com colegas de serviço, sempre vai dificultar anunciar o Evangelho. Isto chama-se o bom testemunho de Cristo. Deixa as portas abertas para poder falar do Senhor. Sempre. E você que tem ouvido, você que é membro desta igreja, desde os mais novinhos que estamos aqui presentes, membros da igreja, você sempre tem que estar preparado para falar de Cristo. Em qualquer lugar que você estiver. E o jeito apropriado que você deve estar. Jamais você pode dizer uma frase tipo assim: agora não é hora de falar de Jesus. Esta frase não existe nos filhos e nas filhas do Senhor. Se não é hora, se não é lugar, seremos inconvenientes para Deus e convenientes para o mundo. E despreparados para Deus e aptos para associarmos com as coisas do mundo. Aquela mulher tinha ido no poço
para trazer água de volta. Mas ela voltou para casa com a água da vida eterna. Amém. Aquela mulher foi buscar água e ia voltar cansada com água, e você sabe o peso de quanto é 1 litro d'água. 1 litro d'água, 1 quilo. 20 litros d'água, 20 quilos. Ela não voltou com peso nas costas, ela voltou com alegria no coração. Muito melhor. Por isso que você, quando ouve a palavra de Deus, sempre, sempre, sempre vai sair em paz de coração. E este é o remédio. E não devemos anunciar Jesus só com a nossa boca, mas com as nossas vestes, porque nossas vestes falam de quem nós somos. O nosso vocabulário identifica de que nação nós somos. A quem nós pertencemos? O nosso comportamento fala por si só a quem nós pertencemos. Até o que você bebe na mesa identifica quem você é. Digo isso porque as pessoas, seus amigos, suas amiguinhas, seus amiguinhos, seus amigos, estão te observando. Aquela mulher era conhecida. Ela tinha defeitos como qualquer uma das mulheres e qualquer um dos homens. Mas ela chegou anunciando acima do que ela era. Vamos falar mais depois. Então Paulo diz em Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, aliás capítulo 4, versículo 2, desculpa, que como nós não escolhemos lugar nem hora para falar do Senhor, devemos estar sempre preparados. E o apóstolo Paulo diz que pregues a palavras, ou que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, isto é, em qualquer tempo. Não existe momento fora de tempo para falar de Jesus. Você não precisa ser inconveniente, você precisa ser autêntico. E que Deus te dê sabedoria para falar do Senhor com sensatez e sem provocação, mas com a suavidade que Jesus sempre nos ensinou, de forma pacífica, amorosa e comunicativa. Então nós devemos aproveitar com muita conveniência de assuntos, abordar encontros de uma forma que conduza mais à oportunidade que interessa a vida de quem você está conversando. Jesus não iniciou a conversa com aquela mulher de uma forma que dissipasse dos assuntos que não fossem interessantes para chegar onde ele queria chegar com aquela mulher. Tipo assuntos mundanos, por exemplo. Se verificarmos que toda a situação começou quando, se você for ler todo o capítulo 4, Jesus estava no sul de Israel. Ele estava na Judeia. E ele precisava voltar para Galileia. E para voltar do sul para o norte, precisava passar na Samária ou na Samaria. Ficava no meio do caminho. Era a rota. Então eles precisavam voltar para casa. João 4:3 diz: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria, ou Samaria, como alguns irmãos dizem. Fez de uma necessidade uma oportunidade de falar do Evangelho. Amém, irmãos? Amém. Jesus fez de uma necessidade de passar num lugar uma oportunidade de falar do Evangelho. A atitude que os judeus geralmente faziam era desviar daqueles vizinhos inconvenientes, para não encontrar com seus vizinhos samaritanos. Mas Jesus foi de frente, olhou para eles. Eu acho que todos nós já passamos por esses desgastes de evitar encontrar alguém. Jesus não fez isso como a maioria faz.
a não ser os inconvenientes, hereges que depois de uma e outra demonstração, a palavra de Deus diz, evita-o. Nós devemos aprender a olhar para as pessoas e pelo menos cumprimentá-las. E vou dizer para os irmãos, desde os mais novos aos mais idosos, não é conveniente você deixar de cumprimentar as pessoas, desde o mais novo até o mais velho. Não é saudável um crente andar de nariz empinado. E isso nós temos que aprender e ensinar, porque quem é que vai querer vir numa igreja de alguém que não olha para ninguém, que não gosta de gente? Porque se um dia Jesus gostou de mim, por que eu não vou gostar das pessoas? Os 2 grandes mandamentos nos ensinam o que nós estamos falando para você neste momento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu não cumprimento o próximo, é porque eu não gosto de ele nem de mim. Precisamos aprender essas coisas simples da vida para seguir o objetivo de levar a palavra de Deus. Este é um compromisso. Porque como diz, e nós vamos ler agora no capítulo 4, a partir do verso 6, e veja o que aconteceu por tudo que o irmão Márcio está falando para você. E estava ali a fonte de Jacó. A fonte de Jacó é o poço onde a mulher foi buscar água. Jesus, pois, cansado do caminho, porque como eu já te falei, ele vinha da Judéia e já estava quase que no meio do caminho, cansado do caminho, como está escrito, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta, tipo meio-dia. Veio uma mulher de Samaria para tirar água, e disse Jesus, dá água de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, comprar uma marmita, alguma coisa para comer, um lanche. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como tu, sendo judeu, me pede para beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E veja a observação, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. É o vizinho inconveniente que acabei de falar para você. Jesus respondeu para a mulher e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Assim começou a conversa, quase que do nada. Veja que Jesus começou com uma conversa e a mulher abordando um teor racista, que é a pauta da vez nos dias de hoje. E Jesus não entrou no teor racista. Jesus entrou muito mais além do que cor de pele ou origem. Ele entrou e disse para ela, eu tenho uma água que se você beber, nunca mais terá sede. Então a conversa mudou. Jesus fez daquela situação uma oportunidade. Veja como foi simples e objetiva a abordagem que Jesus construiu com aquela mulher. A partir de uma necessidade natural de qualquer um de nós, no meio do caminho, longe de casa, Jesus estava descansando, sentado ali ao lado do poço, cercado ao meio-dia, sol a pino. Nisto apareceu uma mulher sozinha para tirar água no poço. Foi assim que Jesus pediu um copo d'água, como se diz nos dias de hoje. Pois é comum as pessoas pedirem água um para o outro quando está com sede. Incomum naqueles dias era um judeu pedir água para uma mulher samaritana. Deste encontro, Jesus, sendo Deus encarnado, é claro que ele sabia que deste encontro o que resultaria. Como nós não sabemos o que resulta de cada encontro na nossa vida, nós precisamos entender e devemos fazer o que está no nosso alcance,
ser amável, comunicável com as pessoas que Deus coloca nas suas vidas e deixar Deus trabalhar. E nós, como instrumentos preparados, ser o agir de Deus nesta terra. Amém. Assim é que é o campo do Senhor. Amém. No desenrolar daquela conversa, a conversa ganhou corpo de evangelismo, Jesus anunciando as boas novas. Não vamos ler tudo devido ao nosso horário, nós estamos em toque de recolher, às 20 horas nós temos que estar em casa, é uma observação, mas, como nós vimos, Jesus oferecer a água da vida eterna. Jesus depois pede para ela chamar o marido dela, ela não mentiu sobre a sua situação. Depois eles conversaram sobre o lugar santo de adoração. Ela disse: nós adoramos nesse monte, vocês adoram em Jerusalém. E depois Jesus disse para ela: olha, virá tempo que nem aqui nem em Jerusalém, porque Deus busca os adoradores que adoram em espírito. Depois entraram no assunto sobre o Messias, sobre a vinda do Messias, que a mulher também esperava. Entre outros assuntos desmembrados a partir de um pedido de um copo d'água. Veja o que você pode fazer, meu irmão, a partir de um pedido de um copo d'água. A partir do momento que alguém vai pedir na sua casa um prato de comida. A partir do momento que você ajuda alguém a atravessar a rua. A partir do momento que você coloca alguém numa fila. A partir do momento que você ajuda um necessitado. São imagináveis as oportunidades de abrir a porta para falar de quem te salvou. E veja que esta mulher estava sendo evangelizada por Jesus. E no capítulo 4, versículo 26, Jesus disse para a mulher: eu sou o que falo contigo. Porque a mulher tinha concluído que ele era um profeta. E depois se identifica Jesus como Messias, que ele era o Cristo esperado. Então ele disse: sou eu que falo contigo. Meu irmão, minha irmã, eu acredito e creio que nem a mulher imaginou o que estava acontecendo com ela naquele momento, porque ela apenas creu. De tanto que essa mulher desceu correndo para a sua cidade, por isso que ela disse no versículo 29, vinde, gente, o que está acontecendo? Eu nunca imaginei na minha vida um homem que disse tudo quanto tenho feito até agora. Porventura não é ele o Cristo? Isto foi pregar Jesus. E aqueles homens saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. A mulher foi o vetor, a evangelizadora daqueles homens da sua cidade. Foram examinar sobre o que Jesus estava falando. E eu creio que esse milagre acontece com todos que buscam o Senhor. Amém. Quantas pessoas já não foram evangelizadas por uma simples palavra de confiança no momento que mais necessitavam. E a palavra chegou no momento que ele precisava ouvir. Aquele dia era o dia da mulher. Por isso que no versículo 40 nós vemos que depois de encontrarem Jesus, entenderam que aquela mulher realmente tinha encontrado o Salvador. Então eles rogaram para que Jesus ficasse com eles. E Jesus ficou 2 dias. Imagine nesses 2 dias, o tanto quanto não ouviram Jesus falar. Uma observação interessante é que quando Jesus estava na Galileia, entre os galileus, é que lá ele fazia muitos milagres, mas em Samaria nada se diz que ele fez.
ele apenas falou. Assim como em Nínive, com Jonas, apenas pregou a palavra de Deus e o arrependimento. Porque em Samaria, naquela cidade, apenas a presença de Jesus e as suas doces e necessárias e oportunas palavras foi o milagre da salvação que ocorreu. Amém. Em Apocalipse 3:20, na palavra reveladora do nosso Senhor, João escreve: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aqueles homens bateram na porta de Jesus, porque foram eles que convidaram Jesus para ficar com eles. Então, na verdade, Jesus fez uma grande ceia de 2 dias com aqueles homens. Então agora você entende melhor, a palavra acreditar agora é usada no sentido diferente, pois significa que não apenas eles foram preparados para a fé, mas que eles realmente tinham a fé adequada de crer que Jesus era o Salvador. Amém. Por isso que no versículo 42, nós vamos ler novamente, eles chegaram para a mulher que evangelizou aqueles homens e eles disseram para a mulher: já não é pelo dito, ou pelo teu dito, ou porque você tem falado que nós cremos, porque nós temos mesmos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Isto é, irmãos, depois que você fala de Cristo para alguém, e a pessoa começa a cear com Jesus, já não é porque nós falamos de Jesus para ela, porque ela já está com Jesus, falando com Jesus. Amém? Amém. Quando anunciamos o Salvador e tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, na igreja, nas famílias, nesta igreja que está com 60 anos praticamente de existência, nós vamos falar do que Jesus tem feito entre nós. Agora, cada um que encontra Jesus vai chegar para você e dizer: já não é pelo que falaram de Jesus para mim, mas é o que Ele tem feito na minha vida. Amém. Isso está correndo com você, meu irmão? Você tem história para dizer que Jesus entrou e ceiou na sua vida, e hoje você tem Jesus como seu Salvador. Amém. E você tem muito de dizer sobre o que Ele tem feito na sua vida. Amém. Amém? Amém. O acreditar nele sempre vai ser menor do que viver com Ele. Primeiro nós cremos, depois nós vivemos com Ele. Amém. E o viver com Jesus é o melhor, porque a fé se instala, a esperança brota e o amor toma conta de nós. Amém. Para esperarmos Jesus. Amém. De forma que já não é mais o crédito inicial que chama atenção, mas o que Ele faz na sua vida. Jesus só faz maravilhas. Jesus só faz o bem. Amém? Amém. Só o bem. O mundo pode nos fazer muitas coisas más. Não é surpresa. Até quem nós amamos muito pode nos fazer coisas más, mas o Senhor nunca vai nos decepcionar. Amém. Então nós não podemos ter nosso sentimento voltado pelo que fazem por nós, mas o que Jesus faz em nós. Amém. Então você vai entender melhor o que aconteceu com aquela mulher. É exatamente o que acontece com os salvos no Senhor. Amém. Que você seja mais um desses, como aquela mulher que nem nome tem na Bíblia, mas tem tudo que ela fez de bom. O importante não é o seu nome, mas o importante é o que o Senhor faz na sua vida. Amém. Guarde isso
leve no seu coração, com alegria, falar de Jesus. É muito importante. Amém. Amém? Que Deus nos ajude. Que Ele tenha piedade de nós, nesses tempos diferentes que estamos vivendo. Tudo passa na vida. O único que permanece é o Senhor. Amém. Amém? Até mais, se Deus nos permitir. Obrigado a todos.